Bom dia, bom dia, gente. E aí, como é que vocês estão? Me contem tudo, tá? Não quero ver ninguém de segredinho aí me escondendo. Quero saber sim como é que todo mundo está. Sempre bate aquela saudade, né? Saudade da gente se reencontrar novamente. Mas eu sei que essa hora vai chegar. Notem aí, vai chegar sim, tá? Temos que ter fé e, por enquanto, estarmos nos cuidando. Tivemos uma semana aí, né, parada, sem videoaulas, mas agora nós voltamos, ó, com força total, a todo gás, tá? Todo vapor, para o quê? Para termos sede de aprendizagem, sede de conhecimento. Então, hoje nós estamos retornando nossas aulas de português, certo? E aí, sei que todo mundo bate aquela saudadezinha das videoaulas, do assunto, da atividade. Então, hoje nós estaremos vendo um novo conteúdo. Estamos avançando, ó. Estamos aqui já. Deixa eu mostrar, contar um segredo para vocês. Em que capítulo nós já estamos? Aí na página 51. 50 e 51. Olha que maravilha, capítulo 6. A gente está quase terminando o módulo, hein? Vai dar tudo certo. Avançando, à medida que vamos avançando, é sinal que vocês também vão conhecendo mais conteúdos, vão aprendendo um pouco mais, certo? Então, qual é, professor? O título dessa aula. Pega o seu módulo, pega o seu caderno para fazer suas anotações enquanto eu estiver falando. Vamos ver aí a partir da página 51, né? 50, 51. Vocês vão ver a abertura do capítulo. E lá na página 65, eu estou me guiando aqui por ela no sentido de ter informações, ó, bem preciosas para a gente. Já tem umas marcações que eu fiz, então é interessante vocês também começarem a fazer as de vocês. Por quê? Porque à medida que eu vá falando essas coisas, vocês vão conseguindo também anotar seus resuminhos, vão conseguindo aí deixar tudo, ó, supimpa, digamos assim, para que todo mundo consiga, na hora da nossa prova, se sair bem, tá? Então, todo mundo pega aí seu material certinho. Vou começar a exibir aí o slide para vocês, tá certo? Então, vamos ver agora as características essenciais desse gênero textual. Vamos ver também por que ele é feito, onde ele é produzido, tá? Então, é necessário vocês saberem para que, por exemplo, quando um dia alguém lhe perguntar, tu sabe me dizer o que é um texto de divulgação científica? Aí você vai lá e fala, eu sei sim, eu sei porque eu já estudei. Então, texto de divulgação científica, o próprio nome já diz, vai ser um texto que vai divulgar algo da área da ciência. Olha que legal. Eu tenho a pesquisa ao meu alcance. Então, os cientistas estão lá estudando todos os dias, pesquisando muito, de repente fazem o seu texto. E aí, esse texto precisa chegar à população, porque a população também tem que conhecer o que está sendo pesquisado. E aí, surge o texto de divulgação como uma ferramenta para habilitar, digamos assim, esse meu leitor que não é um cientista, ele vai conseguir ler o texto que o cientista fez. Menino, que coisa boa é essa? A língua portuguesa é assim. Ela nos oferece diversos recursos, tá? Para a gente compreender os mais variados tipos de textos, gêneros textuais. Então, coloquei aí esse astronautazinho para abrir essa nossa aula, porque o astronauta, né, ele sai, ele vai para outros, vai para a Lua, já foi à Lua, vai em busca de coisas no espaço. E aí, quando ele está lá, aqui embaixo, na Terra, o pessoal lá da NASA, né, eles costumam, ó, fazer artigos científicos, que é diferente do texto de divulgação, tá? E aí ali está tudo anotadinho, cada registro da pesquisa, e eles escrevem em linguagem científica. Só que nós não compreenderíamos
Por isso que houve a necessidade de fazer um texto que toda a população vai entender. Por exemplo, a pesquisa ela surge a partir da necessidade de levar uma informação mais aprofundada de um determinado fato. Então, surgiu aí um fato, por exemplo, estamos empenhados em busca da vacina, né, contra a Covid. E aí, por exemplo, nesse empenho, há um estudo grandioso, há uma pesquisa que está sendo feita aí por trás. Mas, por exemplo, se eu fosse publicar essa pesquisa do jeito que eles escrevem e falam, nem todo mundo compreenderia. Por isso que existe o texto de divulgação científica. Bora aqui, ó. Esse texto, como eu disse a vocês, ele vai estar ao alcance de todos. Então, a pesquisa chega para você, chega para mim, chega para o seu pai, chega para a sua mãe, e todos nós vamos compreendê-la. Isso por quê? Porque a função predominante desse gênero, anota, vai lá no seu módulo e risca, ó. Função predominante do texto de divulgação científica. Se liga qual é aí, ó. Apresentar pesquisa feita a partir de quê? De descobertas científicas. Então, principal finalidade, apresenta uma pesquisa que foi feita por meio de uma descoberta. Só que aí, essa pesquisa, ela virá com um caráter científico, lógico, eu não posso desmerecer a ciência, mas esse caráter não virá de forma a dificultar o leitor compreender essa leitura. Então, eles vão fazer um jogo nesse texto de divulgação científica de vários elementos que chamem a sua e a minha atenção. Exatamente, porque eles querem que você leia, eles querem que você conheça a pesquisa também. E aí, como é que eles vão fazer? Eles vão apresentar diversos recursos. Um deles é o infográfico. O infográfico vem dentro desse tipo de texto e nós vamos estudar nas próximas aulas. Já fique ciente disso, tá? Vamos estudar também a questão dos próprios gráficos, que também fazem parte do texto de divulgação científica. Mas, outra coisa, o texto, ele apresenta imagens. Olha que legal, é tão bom, né, quando a gente pega um texto e de repente vê uma imagem que complementa aquilo que foi dito de forma escrita. Então, eu vou ter aí um aparato de coisas que tendem a chamar a atenção dos nossos olhos. Isso mesmo, chamar a nossa atenção pelo visual. Então, esse texto, ele busca ser atraente, ele busca despertar em você sua curiosidade para lê-lo. Isso é bom, porque se a gente não é despertado pelo texto para ter curiosidade de lê-lo, ninguém vai querer ler. Ninguém vai querer saber desse texto aí, tá certo? Então, ó, ele pode também trazer, além disso, esquemas, ele vai trazer também opiniões, mas aí, que fique claro, essa opinião não vai ser de quem escreve, ele vai trazer outras opiniões para fortalecer a escrita dele. Passando esse momento de minha fala, vamos ver as características? Vamos. Eu tirei aí do módulo de vocês, ó. Não quis pegar de outras fontes. Eu gostei muito, então tem um resumo bacana, tá? Do que, de quais são, na verdade, as características desse gênero. Bora observar? Ó, como característica, deixa eu pôr o óculos, porque senão eu não enxergo não, viu? Vamos lá, ó. Como características do texto de divulgação científica, o que é que tem que ser fixado aqui na nossa cacholinha? Ó, esse tipo de texto apresenta um discurso em terceira pessoa. A linguagem vai ser objetiva. Texto objetivo, professor, é aquele que vai direto ao ponto. É aquele que eu não tenho a expressão do meu sentimento dentro dele. Não é um poema, não é uma canção. A gente está falando de texto que trata de uma pesquisa aprofundada.
E aí, nessa pesquisa, não seria interessante eu escrevê-la lá. Ah, eu gosto muito do livro N da Ilha, porque ele é o meu favorito, porque a capa dele é azul. Não, isso daqui é uma linguagem pessoal. Esse tipo de texto, ele não apresenta a linguagem pessoal. Olha lá o que ele diz, ó. É um texto objetivo que busca valorizar os fatos e informações científicas. O autor não manifesta sua opinião sobre o assunto que está se tratando. Então, ele não vai dar essa opinião. Logo, a linguagem aí tem que ser clara para que todo mundo compreenda, certo? Não vai haver, digamos assim, um arrodeio, sabe? Para poder falar a informação principal, não vai haver isso. O que é que vai haver? Vai haver uma clareza objetiva e o texto demarcado de impessoalidade, ou seja, não tem a primeira pessoa do discurso. Quais os verbos, professor, que predominam nesse tipo de texto? A maioria dos verbos presentes, vocês verão que ele está no tempo presente. Não vai estar no pretérito, não vai estar no futuro. Ah, professor, mas eu não posso encontrar um verbo no passado, um verbo no futuro. Pode, você pode sim, anota, você pode encontrar. Mas predominância vai ser dos verbos no tempo presente, aqui e agora, tá? Outra coisa aí bem comum é que o uso da linguagem vai ser escrito a esse texto na forma padrão da língua. A língua portuguesa, né, ela é ampla, ela pode ser múltipla, digamos assim, porque muitos falantes falam de forma diferentes. Ó, quem mora aqui no Nordeste fala algumas coisas que o pessoal do Sul não sabem, que nós falamos. E eles falam outras coisas que nós não sabemos. Isso é chamado de variação linguística. É essa capacidade da língua ser dinâmica, dela não permanecer a mesma. Cada falante carrega dentro de si as raízes culturais do local que ele é imerso, do local que ele cresceu, que ele conviveu, enfim. Ele traz essas diferenças. Por exemplo, abóbora, em alguns lugares, é chamada de jerimum. Eu posso ter um pão de sal ou pão francês. Isso é exemplo de variação. Ou então eu tenho uma variação social, de grupo social. Quando você vai lá com seu amigo e você chega, e aí, pivete, tudo bom, moleque? Como é que tá a rapaziada? E o baba? Gostou do baba de ontem? Esse tipo de linguagem nem todo mundo compreende, porque é uma linguagem específica do grupo de vocês. Os pais de vocês vão ter outra linguagem, eu vou ter outra. Não, eu entendo, porque eu também sou novo igual a vocês. Eita, menino, vamos lá, ó. E aí, essa linguagem, ela é bem característica, sabe? Principalmente dos grupos jovens. É o uso das gírias. Mas quando a gente se refere ao universo científico, não pode existir gíria, gente. Porque é um texto que vai ser lido pelo país inteiro, quiçá pelo mundo. Olha aí. E se for uma leitura mundial, se eu coloco lá o tá ligado, as pessoas vão achar aquilo estranho. Poxa, um texto que é tão sério, vi com uma linguagem assim. Então não pode existir, tá? A variedade tem que ser padrão. Eu vou seguir o que a gramática me diz. Vou escrever um texto de forma formal, certo? E aí, esse texto ele vai apresentar algumas definições. Por exemplo, eu vou dizer lá que o cachorro é o melhor amigo do homem. Aí eu posso dizer para você o que é um cachorro. Eu vou dizer lá qual é a raça desse cachorro. Eu vou dar o nome científico desse cachorro. Então, eu trago definições. Além disso, posso trazer exemplificações, buscar outros exemplos para complementarem o meu texto. Vou contar um segredo agora. Não espalhem não, porque eu quero que vocês fiquem bem inteligentes. Quando eu busco outro exemplo fora,
eu estou me tratando aí dentro desse texto de algo chamado intertextualidade, galera. A intertextualidade é o quê? É a capacidade de você pegar um texto que já existe e colocar dentro do seu, citando outras fontes, tá? Então, eu posso fazer isso, eu posso comparar, tá? Alguma pesquisa com outra, e tudo isso vai ser usado para quê, afinal? Para facilitar a sua compreensão enquanto leitor, a minha compreensão enquanto leitor, tá certo? Então a gente precisa disso, e aí além de tudo aquilo que eu já falei, imagem, infográfico, vai aparecer dentro do artigo de divulgação científica. Outra coisa que tem que ficar clara, nos artigos vocês vão encontrar falas de pessoas, de pesquisadores que entendem ali do assunto. Essas falas virão representadas de duas maneiras. Na linguagem, principalmente em textos narrativos, nós vamos perceber que o narrador pode narrar a história em terceira pessoa ou em primeira. Quando ele narra em primeira pessoa, ele é personagem. Por exemplo, lembram daquela história da bicicleta que eu falei para vocês na sala? Eu fui o narrador dela para vocês, mas eu era o personagem, porque aquilo aconteceu comigo. Eu acho que vocês lembram, eu contei na sala. Mas eu também poderia inventar um personagem. Eu poderia dizer que aconteceu com José e não com Gé Anderson. E aí não seria mais eu, Gé Anderson, que contaria. Eu, Gé Anderson, contaria a história de José. Sabendo disso, o narrador, em primeira pessoa, conta a história. Em terceira pessoa, ele conta a história, mas não é personagem dela. Na primeira, ele é. Na terceira, ele não é. Tá? E aí, para ele contar muito bem essa história, ele faz uso do discurso direto ou indireto. Professor, que é o discurso direto? Que é o discurso indireto? O discurso direto é aquele que nós vamos perceber bem determinadamente as marcas de fala do personagem. Como não estamos falando de um livro, não estamos falando de obra, e sim de texto de divulgação científica, não podemos chamar de personagem quem vai falar aí no artigo, no texto. Vamos chamar de pesquisador, vamos chamar de entrevistado, de doutora, de doutor, tá? Porque são pessoas da vida real. Então, nós vamos perceber no discurso direto as falas reproduzidas aí de maneira direta. Então, ó, eu vou ter a pessoa que está escrevendo, narrando o texto, ele vai dizer, como comenta a doutora Maria. E aí Maria fala, os cães são animais altamente dóceis. Pronto. Essa fala de Maria virá representada pelo discurso direto. Eu era o narrador e deixei Maria falar do jeito que realmente ela tinha dito. E aí, como é que eu percebo, professor, esse discurso direto? De duas maneiras. Ele pode vir representado entre aspas, ou ele pode ter lá 2 pontos, travessão. Mas, gente, na linguagem moderna e contemporânea, principalmente nesse tipo de texto, nós não vamos encontrar como travessão, não. Nós vamos encontrar ele isolado por aspas. Então, as falas virão entre aspas, ok? E o que é o discurso indireto? É o contrário disso. É quando o narrador fala pelo personagem. Então, eu vou dizer o que a doutora Maria disse. Não vou deixar ela falar. Eu que vou dizer. Segundo a doutora Maria, os cachorros são animais extremamente dóceis. Olha aí como é diferente. Agora eu falei. Vê só o que é que diz aí no módulo. Ó, uso do discurso indireto, em que o narrador relata com suas palavras o que o outro, geralmente pesquisador, disse. Tá vendo? Então, ele vai relatar com suas próprias palavras o que o pesquisador havia dito. Certinho? São as principais características aí desse tipo de texto. Para não ficar só nas minhas palavras, vejam aí, ó. Estudos
comprovam que cães são capazes de reconhecer expressões emocionais humanas. Então, ó, aqui eu tenho um estudo divulgado pela CAPES, tá? Vocês podem pesquisar essa página, esse site, que é maravilhoso, tá cheio de conhecimento bom lá para vocês, tá? Artigos, vocês vão ver pesquisas, e aqui no caso encontrei um texto de divulgação falando sobre os cães perceberem as emoções das pessoas, reconhecerem quando você está triste, quando você está feliz, tá certo? Então, é um exemplo aí, vejam só, ó, ele vai dar uma informação, bora lá, ó. A máxima, o cachorro é o melhor amigo do homem, nunca foi tão verdadeira. A afirmação é reforçada pelo estudo da bióloga Natália de Souza Albuquerque, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, USP, que comprovou que esses animais conseguem reconhecer e diferenciar expressões emocionais de raiva e alegria, não somente em outros cães, mas também em seres humanos. Perceba aí que ele veio falando para a gente do que se trata essa pesquisa, do reconhecimento, né, dos animais, do cachorro, na verdade, das emoções humanas. E aí, o que é que você percebe logo de cara? Que Natália foi a pesquisadora, mas essa pesquisadora ainda não falou no texto. O narrador, a pessoa que está aí escrevendo o texto, ele falou por ela, ele escreveu um discurso indireto. Veja, a afirmação é reforçada pelo estudo de Natália. Não deixou Natália falar. Segue aqui, vamos lá para o último parágrafo. Ó. Conforme a pesquisadora, sempre existiu a suspeita de que os cachorros entendiam as expressões humanas, mas sem comprovação científica. Beleza. A desconfiança se devia à proximidade ocasionada pela domesticação do animal, que é cada vez mais tratado como um membro da família. Que coisa fofa, né? Agora, observa o discurso direto aqui, ó. Obtivemos com esse estudo a primeira evidência científica de que essa habilidade está presente também em animais não primatas. Destaca Natália. Olha que bonitinho. Agora eu venho a fala de Natália aí, ó, do jeito que Natália falou, tá certo? Vocês conseguiram observar. Outra coisa que eu tinha dito, é um texto que busca chamar a tua atenção. Olha o que ele usou. Ele usou informações de outra... Ele trouxe, na verdade, fala da pesquisadora, trouxe imagem. Olha só, o cãozinho pegando na mão da dona. Muito bonito, né? Então, isso chama a nossa atenção. E olha como veio o título. Negritado e as letras, ó, com um tamanho bem maior. A fonte do título tá diferente da fonte daqui desse texto, tá certo? Então, é uma característica aí essencial, tá? Do texto de divulgação científica, galera. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham, ó, anotado cada detalhezinho aí. E é isso. Até segunda-feira. Bom final de semana para cada um de vocês. Tchau, tchau.